Graça e paz a você que está acompanhando o Devocional Casa da Graça aqui no Acessando a Graça e na série Conversão, que é o aspecto prático de colocar na nossa própria vida aquilo que Cristo já conquistou para nós. Se você ainda não é inscrito, está aqui pela primeira vez, se inscreve, compartilha, curte, deixa teu comentário. Hoje é 19 de abril, o nosso tema é o padrão deste mundo. Nós vimos no vídeo passado sobre despire-se e esse está falando sobre o padrão desse mundo. Romanos capítulo 12 é o nosso texto, versículo 2, nós vamos ler apenas a parte A, que vai dizer assim: não se amoldem ao padrão deste mundo. E junto com isso, eu quero ler Efésios capítulo 2, versículo 3, que diz assim: anteriormente, todos nós vivíamos, presta atenção que ele diz todos nós, falando sobre a condição da humanidade. Isso não é um grupo específico, né? Ele diz anteriormente, todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos, e como outros, éramos por natureza merecedores da ira. Fala sobre todos nós, falando da humanidade, e depois falamos por natureza. Tudo isso mostra uma condição antes da obra de Cristo. Tinha um problema de estar em igualdade debaixo do governo do pecado e da morte, e tinha um problema de que os comportamentos e a ira que estava destinada não era por causa dos comportamentos, mas por causa da natureza. O texto fala que o mérito da ira, o merecimento da ira não era por aquilo que as pessoas faziam, mas era por causa da natureza. Na verdade, o que elas faziam era por causa da natureza, e a ira estava destinada por causa da natureza. Tudo isso estou comentando para que você entenda que trata-se de uma condição espiritual. E este era o padrão do mundo. O texto vai dizer, anteriormente todos nós também vivíamos. Então esse texto serve de termômetro, de parâmetro para a gente saber se agora, como novas criaturas, a gente ainda está vivendo no padrão do mundo. Porque é possível, o mundo faz essa pressão, sugere, e você está de propósito nesse devocional, porque Deus está querendo tirar coisas, lhe mostrar coisas que precisam sair de forma definitiva, para que a gente possa ter a plenitude daquilo que Ele fez. O tema é o padrão deste mundo, para que a gente possa ter a referência. Nós vamos olhar para isso e entender, será que isso está na minha vida? E esse texto diz, anteriormente, também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne. Só pense sobre isso. Minha mensagem não é sobre pecado, não é sobre satisfazer a vontade da carne. Nós estamos falando sobre se livrar, conhecer o padrão do mundo para não se amoldar a ele, como falamos no devocional passado. E aqui nós estamos pontuando algumas coisas, satisfazendo as vontades da carne. Aí você olha para a sua própria vida, eu olho para a minha própria vida, e isso vai testemunhar para nós que nível de conversão, que nível de renovação da mente nós estamos experimentando. E se nós não estivermos experimentando, essa palavra não é condenativa, ela é uma palavra de chamar a nossa atenção para a gente não desperdiçar o benefício da cruz, o preço que Jesus pagou. O texto vai continuar dizendo, seguindo os seus desejos. A gente precisa ter comunhão com Deus para ter discernimento, que se os impulsos que estão gerenciando as nossas ações são apenas desejos humanos, naturais, que nos manipulam, que fazem com que a gente os siga, ou se tem a ver com direções no nosso coração. Porque se a gente estiver seguindo apenas desejos naturais, é um sinal de que nós ainda estamos debaixo do padrão, da influência do padrão que nós vivemos anteriormente. O texto vai dizer, anteriormente todos nós, a humanidade estava nessa condição, satisfazendo as vontades da carne, seguindo os desejos e pensamentos. Perceba, de novo a expressão pensamento, que é uma coisa tão desconsiderada no nosso meio, porque parece não ser espiritual, parece ser apenas psicológico, científico, mas receba isso com seu coração. A nossa mente foi Deus que criou, do mesmo jeito que Ele criou o nosso corpo, do mesmo jeito que Ele criou o nosso espírito, e a mente é a ponte das coisas naturais com as coisas espirituais. É por isso que o investimento das trevas é tão forte na mente, porque tudo de ruim que alguém está vivendo no seu corpo, primeiro foi gerado na sua mente. E é por isso que a palavra arrependei-vos é metanoia, como nós vimos no devocional passado aí, que é mudança de mentalidade. Porque eu posso chegar para alguém, ou até para Deus, e dizer, Deus, eu não vou fazer mais isso, eu me arrependo de ter feito aquilo, de ter cometido isso, e depois eu voltar a cometer aquelas coisas. Agora, se eu entender que Jesus já pagou por esse pecado que eu cometi, e começar a renovar a minha mente com a mentalidade de que eu sou justiça de Deus, que o pecado não tem mais domínio sobre mim, porque eu não estou debaixo da lei, mas debaixo da graça, cada vez mais, gradativamente, o pecado vai perder força, até a gente ser completamente livre dessas coisas. Então nós estamos mostrando aqui qual é o padrão do mundo, para a gente saber, isso ainda tem resquício em mim, ou já estou completamente livre disso? Porque
posicionalmente essa liberdade já foi conquistada. A gente não pode chegar para Jesus e dizer: Jesus me livre disso, Jesus me livre daquilo, porque o texto de Gálatas vai dizer assim: pois o Filho vos libertares, verdadeiramente sereis livres. Existem áreas na minha, na sua vida, que a libertação não é completa. Não é uma oração, Jesus me liberte, que vai manifestar isso, porque Jesus já fez. É um posicionamento de fé, renovando a nossa mente, para que a gente não viva no padrão anterior. Então esse texto fornece para nós um termômetro, um parâmetro, se a gente está ou não vivendo ainda debaixo do padrão do mundo, ou se a gente creu e decidiu entrar intencionalmente nesse processo de renovar a mente, ser renovado no modo de pensar. Diz: seguindo os seus desejos e pensamentos, como outros, éramos por natureza merecedores da ira. Eu já disse aqui que todas essas práticas eram produto de uma natureza errada. De uma natureza errada. Coisa errada, produto de uma natureza errada. E eu e você que somos crentes precisamos entender que se nós estamos fazendo coisas erradas hoje, não é mais produto de uma natureza morta, porque eu e você fomos recriados na nossa natureza. Isso é apenas produto daquilo que ficou na nossa mente. E é por isso que o texto diz: precisa ser renovado, substituído no vosso modo de pensar. Você está comigo? Vamos confessar a palavra? Diga assim comigo: estou no mundo, mas não sou daqui. Tenho uma nova natureza, recriada em Cristo. Diga assim: logo, o padrão de comportamento do mundo não deve ser cultivado por mim. Diga: estou sendo renovado no meu modo de pensar. Amém? Foi abençoado? Então compartilhe esse vídeo, faça chegar a outras pessoas. Nós vamos continuar falando sobre conversão, sobre renovação da mente. Eu espero você no vídeo de amanhã, em nome de Jesus.